não tiver estratégia do que você está fazendo, corre o risco de você não ter seus honorários. E já pensou? Você vai, faz um trabalho belíssimo, instrui todo o seu processo administrativo, tudo bacaninha, e aí na hora de receber, você vai receber um valor muito irrisório. Eu não falo merreca não, que eu falo, eu sempre procuro honrar os honorários. Um valor irrisório que não condiz com o seu trabalho. Então, a gente precisa ser estratégica também na hora de cobrar, tá? E muitas de vocês me responderam aí, o que é ser previdenciarista para você? Eu coloquei lá que eu me sinto um canal de justiça social. Sabe quando você consegue conciliar aquilo que você faz, o seu trabalho, com aquilo que você é com uma missão na sua vida? Eu amo a área de ensino, eu amo a área previdenciária e trabalhar garantindo prato de comida na mesa do cliente, a sensação, gente, é incrível, sabe? Quando eu ganho um benefício, concedo benefício, eu sempre faço uma pastinha. Isso também é estratégico, sabe? O cliente, ele gosta desse zelo, desse cuidado. Então, quando eu entrego pessoalmente, coloco a pastinha do meu escritório, ali eu coloco a carta de concessão, o histórico de crédito, o extrato de benefício do cliente, o calendário de pagamento, explico quando que ele vai receber. Isso demonstra zelo do seu trabalho, demonstra respeito pelo seu cliente e ele te respeita por esse cuidado que você tem. E quando você não puder fazer isso, você pode enviar também online. Por quê? Porque a gente hoje trabalha em todo lugar, no Brasil, fora do Brasil, e a gente consegue a concessão do benefício e nem por isso a gente também vai deixar de ser zelosa com a informação. Então eu faço uma pastinha, envio para o meu cliente, explico bonitinho o que ele tem que fazer, e isso aí, além do zelo, demonstra profissionalismo. A gente precisa deixar de ser amadora do nosso trabalho, porque o nosso trabalho é de extrema importância social. E como muitas de vocês falaram, né? A Flávia até passou aqui, ela fala que ela quer fazer diferença na vida do cliente, ela quer impactar a vida das pessoas. E, gente, nada melhor da gente fazer isso através do nosso trabalho. Achei uma gracinha, ela escreveu aqui, ó, ser realizada como profissional, tendo o propósito de ser útil à sociedade. Exatamente isso que um previdenciarista se torna, tá? E vamos lá para a primeira pergunta. A pessoa me perguntou aqui, ó, quanto tempo eu começo a ganhar dinheiro atuando no previdenciário? Olha, eu posso ter números, métricas pelos meus alunos, tá? Eu tenho alunos que já no primeiro mês entende a dinâmica, entende a questão e já consegue ganhar através de cálculo previdenciário, através de parecer técnico, através de acerto de CNIS, acerto de documentação. Eu até trouxe uma aluna aqui na live uma vez, e a Thaís, e ela falou que em poucos meses eles conseguiram, o escritório que ela trabalha investiu nela e ela conseguiu aí um retorno. Aí a Thaís tá aí, ó, a gracinha da Thaís. Conseguiram até dar entrada no local que eles estão. Então, gente, depende de você. Você consegue, por exemplos dos meus alunos, você consegue ter esse retorno financeiro. Depende de você. Imagina você poder definir através do seu trabalho o quanto e quando você vai ganhar seu dinheiro. E isso por quê? Porque a gente precisa entender que cada serviço que você faz é um honorário que você pode cobrar. Passou a época que a gente tinha que garantir a concessão do benefício para a gente poder cobrar os nossos honorários. Não, porque desde o primeiro momento que você cria uma senha do meu INSS, que você faz um acerto de CNIS através dos formulários específicos que tem no INSS, você já está agregando valor na vida do seu cliente. Imagina aí a questão de CAD único, que a pessoa não sabe como que faz, não sabe como que funciona, porque precisa de um BPC-Loas e não sabe quais os procedimentos. Então, quando você traz essa informação, que para alguns clientes pode só ser uma dúvida, você está agregando um patrimônio desse cliente. E se você está agregando, você deve cobrar seus honorários.
E aí vem a questão da sua estratégia. Você precisa ser estratégico, tá? E a gente explica, inclusive, como. Por quê? Hoje, gente, mesmo com todas as mudanças da reforma da Previdência, onde alterou vários tipos de aposentadoria, trazendo, inclusive, regras de transição, que a gente vai estar respondendo aqui na quarta pergunta, é possível você ter uma perspectiva de data de aposentadoria, data do melhor benefício, data da melhor aposentadoria. Isso é um trabalho técnico. É difícil? Não, não é difícil. Ele tem detalhes, tem minúcias que você precisa estar com cuidado. Você é advogada previdenciarista. Agora, se você nem é previdenciarista, não está migrando para essa área, seja bem-vinda para uma das melhores áreas do direito, onde hoje eu falo 2024 é o ano de muitas conquistas na área previdenciária. Primeiro, pelos pente finos, pelas mudanças, pelas questões que estão surgindo e que você está na crista da onda da mudança, podendo abraçar essa oportunidade, tá? Então, o tempo depende de você. Depende de você conhecer os benefícios, os tipos de segurado. Gente, tem que ter uma base, sabe? Não é por osmose nem mágica, tem que ter uma base. Tem que ter um estudo, o mínimo que seja, tem que ter estudo. Quando eu falo mínimo, se a gente dedica meia hora, porque eu falo meia hora, porque tem gente que realmente hoje não consegue concentrar mais de meia hora, mas eu falo 15 minutos, meia hora do seu dia produtivo, no somatório disso já vai agregar muito. 1% que você cresce por dia soma-se muito aí no final da semana. O problema é que a gente precisa ter metas, a gente precisa ter objetivos. Então, se o seu objetivo é ter uma prosperidade na sua profissão e na área previdenciária, bem-vinda à melhor área do direito, onde você pode se tornar uma especialista, uma previdenciarista e ganhar muito bem mesmo, tendo independência, liberdade financeira, podendo inclusive ser empreendedora no seu negócio, na sua advocacia, fazendo justiça social e também tendo o seu trabalho saudável, onde você pode empregar as pessoas, onde você pode ter gente trabalhando para você. Porque eu falo, gente, isso é riqueza para mim. Para mim, isso é riqueza, tá? Eu sei que tem gente que entende de outra forma, mas para mim é isso. Eu abençoar pessoas que estão ao meu redor, à minha volta, meus clientes. Isso é riqueza, isso é prosperidade, tá? Você acha melhor conciliar o previdenciário com outras áreas ou atuar somente com a previdência? Eu já falei muito da questão da sinergia que existe em determinadas áreas do direito. Isso você não aprende na faculdade. Previdência nem é vista na faculdade, tá? Se for vista, é muito en passant, muito superficial, muito principiológica. Você só vai ver princípios, que é importante. É sim. Nós tivemos a questão da aposentadoria por invalidez, a atual aposentadoria por incapacidade permanente, e todo julgado da questão de cálculo desse benefício, que foi extremamente prejudicial. Eu até publiquei hoje no Stories, que eu coloquei eu fiz uma revisional de uma aposentadoria por incapacidade permanente, que o INSS chamou o cliente, fez o cálculo na base atual, que é 60%, né, mais um percentual para cada ano, e o cliente estava recebendo R$2.300 e poucos reais, R$2.300. E eu fiz a revisão, ganhei a revisão, foi implantada hoje a tutela, tá? E foi para 4.000 e tal, aí 4.000 e poucos reais. Imagina essa situação desse cliente. E a base dessa questão é toda em cima de princípios. Tá pautado lá no STF, tá sobrestado. Só que nesse caso, por que eu ganhei e já foi implantado? Teve recursos, tá? Foi até pro STF. Só que eu ganhei por quê? Porque eu provei que a incapacidade dele era antes da reforma, tá? Então, essas coisas a gente não aprende na faculdade. Agora, imagina
quando diz respeito a uma questão trabalhista que vai impactar na previdência. Questões trabalhistas de remuneração, insalubridade, periculosidade vão impactar na previdência. Questões de empréstimo consignado, que as questões bancárias, vai impactar também. Então são sinergias. Então, achar melhor conciliar o previdenciário. Eu penso o seguinte: você está aqui querendo conhecer a área previdenciária, ampliando, e já é trabalhista, civilista, criminalista, você pode conciliar, porque o cliente está na sua gaveta, está na sua nuvem, né? Para a gente ser bem atual, tá aí junto com você o cliente já existe, você não vai ter preocupação de prospecção, você não vai ter... faz sentido isso que eu tô falando? Dá esse retorno para mim. Você tá aqui, você é advogada, você já tem uma área de atuação, você está conhecendo a Previdência, você tem ideia dessa questão da sinergia entre as áreas do direito? Sinaliza aqui com um dedinho, com um joinha, porque é uma troca. Live não é só falando aqui, é uma troca. Porque quando você traz uma questão aqui para mim, ó, a Bibi, a Geisa, todo mundo que está passando por aqui, quando traz uma questão, só vai enriquecer, sabe, a dúvida que você tem. Será que eu, sabendo previdenciário, eu posso atuar em outra área? Tá, ó, a Thaís está falando, ó, quando juntamos o trabalhista, é sensacional, gente, e eu tenho certeza que esse sensacional tem muitas estrelas e cifrões, né, Thaís? Por quê? Porque esse cliente tá aí com você. Hoje, antigamente, a gente nem tão longo tempo assim, a gente pegava um cliente, conseguia a concessão desse cliente e pegava a pastinha dele, enfiava num saquinho, grampeava e colocava no arquivo morto. Hoje pode até ter um arquivo, mas não é morto, tá? Não é morto, é um arquivo, mas você precisa ter esse cliente no seu radar. Esse cliente vai ter empréstimos consignados, esse cliente pode vir a precisar de uma revisão, esse cliente ele tem parentes, tá? Ele tem filhos, ele tem irmãos. Esse mesmo cliente que eu consegui hoje uma aposentadoria da esposa dele, eu tenho o processo de revisional dele que eu já fiz e tenho o revisional de vida toda dele e tenho planejamento previdenciário com os irmãos dele, desse cliente. Por quê, gente? Porque a área previdenciária, ela abrange desde o nascimento da pessoa até quando a pessoa parte. Essa semana eu perdi um cliente muito querido, eu tenho uma ação revisional, eu vou atender a esposa, porque a área previdenciária, ela faz com que a gente se envolva com a família desse cliente. Esse cliente faleceu, eu vou fazer a pensão por morte da esposa, né, para a esposa. Então, e vai depender, sim, a Bia tá falando muito, vai depender de você, o que você tá perguntando na hora da sua entrevista. Porque, gente, não é simplesmente pegar o cliente, colocar na sua frente e dar um valor de honorários para ele. Não, você precisa aprender a agregar valor no atendimento. E não é tirar dúvida. Nós não somos tiradores de dúvidas, nós somos previdenciaristas, tá? Nós não somos Google para tirar uma dúvida. Dá um Google e responde. Não, só que a gente precisa conhecer com técnica, tá? Essa entrevista é com técnica, não é um divã para a gente poder ouvir os choros, os lamentos, as dores, porque esse cliente ele vem cheio de dores, mas a gente precisa ter uma escuta ativa, tá? Uma escuta estratégica. E quando você tem essa técnica que eu tenho falado muito aqui, você consegue esmiuçar a situação do cliente e ainda saber dos dos familiares, e essas pessoas se tornam clientes. Então, se dá para conciliar áreas de atuação, não só dá como deve, tá? Quando a gente fala de especialista, não significa que você vai dar as costas para o seu cliente em outras áreas, muito pelo contrário. Existem parcerias, existem colegas que não querem fazer previdência
Eu tenho colegas que não gostam da área previdenciária, não se identificam e tá tudo bem. E eu faço a área previdenciária delas e elas fazem outras áreas minha que eu não faço. Gente, precisa virar a chave, exatamente. É preciso virar essa chave e entender que tem muito dinheiro na mesa. Tem muito dinheiro escoando aí, porque a gente às vezes demora a ter percepção das coisas. Então não se preocupe, não, agora eu só sou previdenciário. Ok, você é previdenciarista sim, mas se você identificar uma situação do seu cliente que é trabalhista, você não vai dispensar. Agora, se você já tem as outras áreas de atuação e quer agregar, você tem o queijo, a faca na mão, sabe? É só compreender a dinâmica, a sinergia que existe. Quando eu falo a sinergia, elas se casam, caminham juntas, são irmãs em várias situações, trabalhista, civilista, questões de interdição, gente, há mais diversas coisas que você consegue conciliar a área previdenciária com aquilo que você já tem. E se a sua dificuldade for prospecção, eu vou estar conversando aqui também. A pessoa enviou a terceira pergunta, tá? Para quem está começando, qual a melhor forma de prospecção de clientes? Gente, todas. Se eu fosse responder assim, direto com você, qual a melhor forma de prospecção? Todas. E quais são essas todas? Quais são essas todas? Online, orgânico, na fila do banco, no mercado. Eu já fui em hospital, só para você ter ideia. Minha primeira aposentadoria especial, eu dormi no hospital com um casal de amigos. Meu marido dormiu com o marido e eu dormi com a esposa, que os dois se acidentaram, bateram de carro. Foi muito sério. As filhas estavam dormindo já a semana toda. Eu fiquei sabendo, fui para o hospital, passei a noite lá e conversando com as pessoas que estavam em volta, sentado, uma noite difícil, eu encontrei uma pessoa que o pai não conseguia aposentar e tinha direito à aposentadoria especial e me procurou naquela semana e foi minha primeira aposentadoria especial. Ele hoje é um amigo, um querido e foi assim, na conversa. Qual melhor forma? Você falar quem você é, o que você está fazendo. Você quer ser previdenciarista? Você está estudando para previdenciarista? Você está aqui na live, ouvindo aqui a Alexandra falar o tempo todo da área de oportunidade, do número de possibilidades, dos tipos de benefícios, N coisas. E na próxima live de semana que vem a gente vai estar trazendo assuntos específicos, mais as caixinhas de perguntas, para poder você ter cada vez mais consciência do que é a área previdenciária. A área previdenciária, eu falo, é um mundo de possibilidades, é um mundo de oportunidades de trabalho para você que quer estudar, fazer com seriedade, ser realmente um instrumento de justiça social, de fazer um bom trabalho, não só pensando no seu honorário, não, gente. Pense o seguinte, o honorário é consequência, tá? E ele vem, sabe? Aquilo que é certo, ele vem. Então, tenha a ideia de você fazer um bom atendimento, fazer um processo administrativo bem feito, que é o PAP bem feito, para você já instruir, garantindo a concessão do seu cliente desde o primeiro momento. E é isso que a gente vai falar aqui com relação, depois quais as principais mudanças que teve na Previdência, que a pessoa me perguntou aqui. Quais as principais mudanças que teve a Previdência em 2024? Então, onde primeiro você vai buscar seu cliente? Você tem rede social? Provavelmente tem, você está aqui falando comigo. Então, você tem rede social. Hoje, a rede social é um canal de trabalho. E como você pode usar esse canal sem ferir o código de ética, sem ferir os termos lá, o código de conduta da OAB? Nós temos o provimento 205, ele traz as regras muito claras com relação ao marketing jurídico, ao marketing de conteúdo, o que você pode, o que você não pode fazer. Você não pode me contrata, colocar assim, clica aqui e me contrata, responder casos concretos. Você não pode,
obedeça, siga o código de ética. Isso, ele foi feito, não é para atrapalhar, ele foi feito para organizar, para não virar bagunça, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai ler o código, a gente sempre também tá aqui comentando sobre ele. Se você quiser, na próxima semana a gente pode falar sobre o provimento. Você vai trazer conteúdos informativos para os seus clientes, para as pessoas que seguem você, que a gente chama de audiência, para que ele tenha consciência do que às vezes ele tem um problema, que ele tem um CNIS que tem indicador de pendência, que ele tem um PPP que não está preenchido corretamente, que ele não tem aí um formulário igual a TNU está discutindo, né? Se exige ou não laudo técnico para a categoria profissional. E aí ele não sabe disso. Quem sabe é você que está estudando, que está buscando informação. Então, quando você leva esse conteúdo de relevância informativo nas redes sociais, o seu cliente, ele conhece você, ele conhece a Angélica, ele conhece quem tá aqui, a Ângela, o Cardoso, ele não conhece a Alexandra, ele segue você, então ele tem referência em você, e aí você levando um conteúdo informativo, é você que ele vai procurar quando ele precisar. E eu falo, gente, o cliente instruído, ele volta e te procura. Esse cliente que eu atendi, que eu consegui a aposentadoria em 7 dias, eu falei que foi na sexta-feira de carnaval, em pleno carnaval foi concedido. O que acontece? Eu fiz a análise dessa possibilidade de aposentadoria há mais de um ano atrás. E eu atendi, fiz entrevista, cobrei. E quando a pessoa quis dar entrada, ela me procurou novamente. Por quê? Porque ela tem confiança no meu trabalho. Ela sabe o que eu estou falando, o que eu tenho feito. Então, é assim que funciona. Quando você, às vezes, quando a gente é previdenciarista, o ouvido, parece assim, ouviu o INSS, você já apluma, né? Você já fica mais atento, né? E às vezes um bate-papo, um esclarecimento. Inclusive, gente, essa revisão que eu fiz para esse cliente que eu ganhei, que passou de 2.000 para 4.000 e pouco, ele conversou com um cliente meu no mercado, aqui do lado do meu escritório, e veio aqui na mesma hora no meu escritório, bateu na minha porta por indicação. Então, assim, qual a melhor forma? A forma que você encontra. Você pode ter certeza que você vai evoluir. No início você fica tímida de falar que você é previdenciarista, que você está estudando, que você está fazendo coisas, buscando requerimentos no INSS. Então, quando você entende isso, você vai ver que o cliente está dentro da sua casa. Às vezes é seu pai, sua mãe, um tio, um parente, tá? Brota, a Bia até tá falando, se você falar que é previdenciarista ou que você faz ações contra o INSS, brota, surge. Por quê? Porque hoje todo brasileiro, brasileira, e nem for brasileiro, brasileira, e estiver em território nacional, é um cliente potencial, né? Eu já falei, são 140 milhões de professores, então eu até trouxe esse número que eu achei também, são milhões de professores que foram impactados com a reforma da Previdência, tá? E que principais mudanças são essas? O que aconteceu aí, tá? Com a reforma da Previdência. Então, a gente sabe que antes da reforma, na precisa data de 13 de novembro de 2019, a gente não tinha que falar aí de idade para aposentar. Com exceção da aposentadoria proporcional, que era exigido um pedágio de 40%, não se falava em idade, né? A não ser a aposentadoria por idade, que também sofreu impacto, sofreu alteração para a mulher, né? Colocaram aí mais 2 anos na nossa conta, né? E isso houve um impacto na aposentadoria por idade para a mulher a mais que o homem, porque o homem ficou 65 anos mesmo, né? E aí, o que principais mudanças em 2024? A gente teve a alteração do salário mínimo, que foi para 1.412, então muito cuidado aí com os seus clientes, se eles estão fazendo as contribuições, inclusive hoje é a data limite para fazer a competência de janeiro, já no valor certinho, tá? Então, se é 5, 11 ou 20%, dependendo da alíquota, hoje aí, no caso de 11 e 20, a data é hoje, dia 5 é um pouquinho mais para frente, né? Que é o MEI,
essa data, esse valor já tem que ser em cima do salário mínimo de 2024, que é R$ 1.412, tá? Essa é uma das mudanças básicas que vem aí por decreto, portaria, que precisa saber. E se o cliente não fizer a contribuição correta, vai vir um indicador lá gritando no CNIS e essa contribuição, se não for regularizada, não vai servir para nada. Porque é assim que acontece aí por conta do artigo 19A do decreto 3.048, que trouxe essa exigência que as contribuições têm que respeitar esse limite aí do salário mínimo, tá? Outra situação que alterou, a gente tem as regras de transição. Nós temos a regra de 100%, a regra de 50%. A única regra que não exige idade mínima é a regra de 50%. Só que a gente tem as outras regras que exigem idade mínima. Isso veio com a emenda constitucional. A emenda constitucional 103, ela trouxe nos artigos dela aí, a partir do 15, alterações no que diz respeito à idade. Ela mexeu com pontuação, com a questão da idade mínima, e ela trouxe essa transição, esse aumento progressivo na pontuação e na idade. Então, vamos lá, ó. A regra de transição por pontuação. O tempo de contribuição nessa regra ficou 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem. Só que com pontos progressivos, onde a gente vai somar a idade e o tempo de contribuição. Então, para 2024, para a mulher, passou a ser 91 pontos e para o homem 101 pontos. Não tem isso, não adianta. Ah, mas eu fiz 90,6. Não, é 91 pontos. O que você precisa fazer é o planejamento previdenciário do seu cliente para ver se ele não se encaixa no direito adquirido. Porque não significa que está alterando aqui que vai afetar ele, tá? Às vezes ele tem um direito adquirido à reforma, anterior à reforma. Isso você consegue ver e consegue transformar isso em trabalho, analisando e demonstrando para o seu cliente através do planejamento previdenciário. Gente, e que traz um valor considerável. Você consegue, eu já mostrei aí uma tabelinha que varia aí de 1.500 a 4.000, 5.000 reais. Vai depender de quê? Do cliente. Aí você fala, é mágica, Alexandre. Você olha para o cliente e fala assim, esse tem condição de pagar 1.500 reais. Não, gente. É de acordo com o seu trabalho, você vai pedir documentos, vai analisar documentos. Imagina você pega um CNIS de 3 folhas, que você consegue, olhando aqui, já dá para ter uma noção. E aí você também pega, às vezes, um CNIS de 40 folhas. É possível, tá? Já aconteceu aqui. 8 PPPs. Como é que você vai cobrar R$1.500 reais? Você vai pagar para trabalhar. Porque só a análise que você vai fazer de CNIS de PPP já não compensa. Você vai ter que demitir o seu cliente. Porque é assim que funciona. No início a gente sai pegando as coisas por... Você quer atender, não importa, e tá tudo bem, não tem problema. São fases da nossa vida. São fases. Não dá para você chegar agora no mercado de trabalho previdenciário e querer cobrar o top das galáxias. Você está crescendo, você está colocando um tijolinho lá na sua base de conhecimento. Na medida que você ganha notoriedade, respeito, você fica conhecida, reconhecida como previdenciarista, aí você pode valorizar os seus honorários, aumentar seus honorários, até porque isso é uma crescente, né? É uma crescente. Outra regra de transição que aumentou aí com a reforma em 2024, tá? Foi a transição de idade progressiva. O que é isso, gente? Não existia idade antes da reforma. Com a reforma, trouxe a exigência de idade progressiva. Em 2019, começou com 56 anos para a mulher e 61 anos para o homem. Para cada ano que foi passando, acresceu 6 meses. Hoje, em 2024, é exigido 58 anos e 6 meses para a mulher e 63 anos e 6 meses para o homem.
idade progressiva, exatamente. Só que é exigido juntamente, Kate, com essa idade progressiva, o tempo de contribuição. Então a pessoa tem que ter os 30 anos se mulher e 35 anos se homem. E ainda a idade progressiva. Onde você vai saber isso? Quando você faz um cálculo, você faz a análise de transição do seu cliente, tá? Isso, gente, não dá para ser de graça. Isso tem que ser cobrado, porque é trabalhoso, tá? E aí, no caso, a gente teve essa alteração, né, com relação à idade progressiva, né? A transição por idade, hoje, a mulher já alcançou 62 anos desde 2023, mas essas outras duas que eu falei para vocês é que foi mais impactante em relação a 2024. E a gente tem a do professor também, né? Que houve também uma progressão com relação ao professor, que houve esse impacto aí, porque o professor de ensino médio fundamental, ele tem uma redução na aposentadoria, no tempo de contribuição dele, por conta dos 5 anos, 25 mulher e 30 anos homem. E aí, a questão da idade também sofre esse redutor. Então, em termos de idade, ficou aqui, ó, vou pegar para vocês. 57, né, da mulher, ficou no caso a mulher, professora mulher, né, que a gente fala, e o homem, eu tô falando bonitinho aqui, viu, gente, mas vocês não ficam, não consigo decorar isso, não precisa decorar, você só tem que entender que houve alteração, tem alteração também na questão do tempo de contribuição, isso vocês precisam saber, tá? Deixa eu ver aqui. Como professor, a gente fala que a aposentadoria do professor é personalíssima, né? Essa regra do professor, essa aposentadoria, ela é personalíssima, não, ela é especialíssima, porque ela é constitucional. Então, ele tem a redução de 5 anos, tá? Só que na regra de transição, ele também vai passar por essa redução, mas com a progressão também, tá? E quando você vai pegar... tá bom, Alexandra, legal, bacana, onde eu coloco isso aí no meu atendimento? Quando você vai fazer seu planejamento, vai dar seu parecer para o seu cliente, vai apresentar para ele a questão dessa alteração, mostrando para ele. Gente, professor então é ótimo. Por quê? Porque esse professor, ele já tem muito... Ele é uma pessoa muito instruída. Os professores, eles são muito instruídos. E aí, quando eles vêm, eles já sabem mais ou menos o que aconteceu, né? A questão de redução, a questão do acréscimo na idade, né? E aí, você, quando vai fazer essa análise para ele, ele vai valorizar o seu trabalho, tá? Então, entenda, houve redução na idade e a redução por conta dele ser professor de ensino fundamental médio. Existe jurisprudência que aceita diretor, coordenação em ambiente de trabalho. Eu já tive ações favoráveis nesse sentido. E você consegue aí fazer esse planejamento para esse cliente, mostrando para ele as possibilidades dele e ganhando um bom dinheiro com isso. E quando a gente fala isso, você não vai ter nem requerimento no INSS. Como assim? Não, é um trabalho de parecer técnico na sua análise para o seu cliente. Você vai apresentar bonitinho uma planilha de cálculo, uma documentação para ele entender, para uma leitura que ele entenda. Você não vai falar com um advogado, você está falando para o seu cliente. Então, você coloca de uma forma que ele entenda aquilo que você está falando, tá? Então, ó, vamos lá. Então, a aposentadoria do INSS por idade do professor, né? Depois da reforma, ficou definitivo 57 anos e 25 anos de tempo de contribuição e 60 anos e 25 anos de contribuição. Essa é a regra definitiva, tá? Definitiva. Depois da reforma, depois de 13 de novembro, aí tem as regras de pontos,
né, que para 2024 ficou 86 pontos e 25 anos de contribuição para a mulher, e para o homem 96 pontos e 30 anos de contribuição, tá bom? E na idade mínima progressiva, para a mulher ficou 53 anos e meio de idade em 2024, porque a gente está falando que mudou em 2024, com 25 anos de contribuição, e para o homem 58 anos e meio em 2024, com 30 anos de contribuição, tá? E a de pedágio, que a idade de pedágio para a mulher, sem ser professora, é 57 anos, mas para professora é 52, e para o homem, que é 60, mas para professor é 55, somado ainda 25 para mulher e 30 por homens. Quando a gente fala 25, é um tempo de contribuição, tá, gente? E aí, o que você precisa entender? Hoje a gente tem a aposentadoria programada, ponto. A aposentadoria programada é idade 62 anos mulher e 65 anos homem. É isso, tá? Com 15 anos ou 180 contribuições, efetivas contribuições, tudo bonitinho, que é a carência, tá? Essa é a regra. Essa é a regra para quem tá nascendo, começou a contribuir depois da reforma, tá? E aí, quem contribuía antes tem as regras de transição. E aqui que é a chave da virada dos previdenciaristas. Por quê? Porque trouxe muitas possibilidades que o seu cliente não sabe. Que os 140 milhões de possíveis clientes não conhecem, nem sabe o que aconteceu nessa mudança da reforma. E é você que, através de um trabalho consultivo, preventivo, prezando pelo atendimento, que vai apresentar isso para o seu cliente e tornar esse cliente, inclusive, um futuro cliente de aposentadoria. Dani, deixa eu ver o que a Dani está falando aqui. É assunto no curso. A revisão da vida toda / planejamento é possível realizar para empregado público? Regime geral? Sim. Sim, revisão da vida toda é para quem tinha contribuições. A regra é muito clara. O INSS pegou uma regra de transição, aplicou como definitiva. E a pessoa tinha salários de contribuições anteriores a julho de 94, que é o marco do surgimento do real, quando houve uma estabilidade da moeda. E aí existe a possibilidade dessas pessoas terem o direito adquirido, que aqui nós estamos falando de direito adquirido, a revisão da vida toda usando salários de contribuições anteriores a julho de 94. Tem que fazer cálculo, transformar essas moedas anteriores a julho de 94 para real, atualizar, fazer a média. É possível fazer. Dani, é possível fazer planejamento para qualquer situação, inclusive se a pessoa, por exemplo, ela é aposentada e ela quer uma revisão, é um planejamento que você vai fazer. Não faz sentido você pegar um processo administrativo de 800 folhas, 500 folhas, fazer uma análise técnica e falar, não tem revisão, entregar o processo. Não, você precisa receber pelo planejamento revisional que você faz. Passou a época da gente fazer esse tipo de serviço e não cobrar. Por quê? Porque se você faz uma análise de um processo administrativo de 800 folhas, 500 folhas, 400 folhas, e no final você fala o seu benefício foi concedido de forma correta, não é porque você não achou erro que você não trabalhou. Isso que precisa mudar, virar realmente a chave na nossa cabeça, igual a Bia colocou aqui, tá? E aí, empregado público, regime geral é INSS, tá? E regime próprio quando é na esfera do município, estadual e federal, que aí a gente vai conversar sobre CTC, aí é outro assunto. Mas para qualquer tipo de segurado é possível fazer planejamento. Gente, até planejamento de benefício por incapacidade. Qualquer possibilidade, tá? BPC é possível. Por quê? Você faz um BPC para o cliente. Eu tô com um caso aqui assim. Esse cliente, ele tá sem condição zero, tá com cegueira monocular, e a gente vai fazer um BPC para ele, porque cometeram alguns erros. Eu vou fazer um BPC para ele contribuir
mesmo em BPC, para ele garantir uma aposentadoria futura. Até porque, ainda que seja um salário mínimo, o BPC é benefício assistencial. Quem cuida do BPC é o INSS, ele é o gestor, mas ele é um benefício assistencial com previsão lá na Constituição. Então, o que a gente precisa entender? Se esse cliente morre recebendo BPC, a família não tem direito à pensão por morte e ele também não tem 13º. Então, você conseguir mudar essa realidade para uma aposentadoria, garantindo que ele vai ter condição de contribuir, você está mudando a história de uma família. E aqui a gente cai lá no início. Quem você quer ser como previdenciarista? Como você se enxerga? O que é previdenciarista para você? É fazer justiça social, é garantir prato de comida na mesa, é fazer diferença na sociedade. Gente, essa área é a área que você afeta a vida de uma família, tá? Você muda a história de uma família. Você imagina, esse cliente que eu falei para vocês, ele é o meu fã, assim, ele virou um fã, muito querido, né? Eu agreguei R$2.000 no salário dele, tá? Sem contar o atrasado que a gente vai receber, porque tem um tempinho aí que o INSS mudou injustamente, né? Porque vamos lá, quem está incapacitado permanentemente, aposentadoria por invalidez, né? Que fala, ele não poderia ganhar menos de quem está doente com auxílio-doença. Não faz sentido, né? E é isso que está sendo discutido no STF, tá? Gente, então vamos lá. Só um gostinho para vocês, ó. O tema 354 da TNU está em julgamento. O que é esse tema? O que é TNU? TNU ela faz a análise das decisões, das jurisprudências, das turmas, do TRFs. E o que acontece? A Turma Nacional de Uniformização, para trazer segurança, para que todas as turmas, os TRFs julguem da mesma forma, surge aí os temas e das questões submetidas a julgamento. E o que esse tema 354, a decisão foi afetada e está para julgamento, é o quê? Saber se é possível o reconhecimento do tempo especial por categoria profissional sem laudo técnico até 28 de abril de 95. A atividade exercida em quê? Em tecelagem, indústria têxtil, consubstanciado dando parecer 85 de 78 MT. O que significa isso pra gente, né? Pra gente que já trabalha também no judicial, não só no administrativo. Nosso leque hoje, gente, é o sonho, porque você tem a área preventiva, a área administrativa extrajudicial e a área judicial. O judicial não é um problema, ele é um plus, tá? E aí a Thaís está falando, a Thaís está até sugerindo, ela quer que eu fale aí sobre o acréscimo de 25%. Peraí que eu vou falar um pouquinho, a gente vai tratar disso aí nas próximas lives. Só para eu fechar aqui a questão do tema 354 da TNU. O que acontece? É possível enquadramento por categoria até 28 de abril de 1995. Depois dessa data, é exigido laudo técnico, PPP, SB40, DIRB 8030, N nomes que a gente dá para o formulário de insalubridade. Até essa data, se a pessoa exercia uma determinada função, cabe o enquadramento, porque pressupõe que ela tem uma exposição já de cara pela atividade que ela exerce. E o que está sendo discutido aqui? Se a pessoa que trabalha na área de tecelagem também vai ter esse enquadramento sem precisar de laudo técnico, tá? Isso aí salva vidas, porque se você tem 10 anos nessa condição, você agrega aí 40% para o homem, 20% para a mulher até a reforma. E depois da reforma é exigida a idade mínima ou a regra de pontuação, que é um outro assunto para a gente falar, né? Senão eu vou ficar falando aqui e eu não paro. Então a Thaís está sugerindo o tema aí, ó, acréscimo de 25% sobre para quem está em tratamento de câncer.
Isso aí é a super invalidez. Eu vou fazer uma enquete lá no Stories para vocês votarem. Vocês estão aqui. A Maria quer falar. Maria tá falando aqui, perguntando quando esse cliente BPC é um idoso, como planejar uma futura aposentadoria se ele não tem nenhuma contribuição. Maria, tudo é questão de planejamento, sabe? A gente sabe que o benefício precisa de carência. A gente sabe que algumas situações, só que ainda que ele não consiga aposentadoria, a gente pode garantir a pensão por morte da esposa, do esposo, do companheiro, da companheira, do filho. Você não pode pensar só estanque na aposentadoria. Você tem que pensar que esse BPC não vai garantir a pensão por morte dessa família, tá? Então é toda uma questão de fato concreto, tá bom? A gente também pode colocar esse assunto lá em pauta na enquete, tá? Vamos colocar isso pra gente poder estar conversando. Gente, um beijo no coração. Eu amo fazer live, gosto muito, gosto quando vocês interagem aqui, trazem aí essas situações. Eu vou fazer uma enquete, tá? Pra gente... Entendeu, Maria? Entendeu o que eu tô falando? Às vezes você pensa só numa situação e eu tô vendo outra. Eu não sei a história aí do seu cliente, se ele tem esposa, se ele tem filho mesmo maior de idade, que é incapaz, que tem uma deficiência, né? A gente consegue, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês.